Algo muito sério está acontecendo no mundo agora e quase ninguém está prestando atenção. Em 2025, o cenário global se tornou um verdadeiro campo de batalha. Crises econômicas devastadoras, governos à beira do colapso, conflitos militares emergindo em diversas partes do mundo e um descontrole social que cresce a cada dia. O que antes parecia distante agora está diante dos nossos olhos. As profecias do Apocalipse não são mais apenas previsões de um futuro incerto. Elas estão se cumprindo no presente. Guerras e rumores de guerras, fome, pestes, perseguição aos justos e um aumento da corrupção em todos os níveis da sociedade. Tudo isso já estava escrito nas Escrituras há séculos, mas a maioria ainda escolhe ignorar. A grande questão é, por que ninguém está falando sobre isso? Por que tantas pessoas insistem em acreditar que tudo voltará ao normal quando as evidências mostram o contrário? O maior engano da nossa geração é pensar que ainda há tempo. Mas a verdade é que o relógio profético está se esgotando. Se você sente que algo está errado, que o mundo está mudando de maneira assustadora, então fique até o final deste vídeo. Vou te mostrar como os eventos de 2025 se encaixam perfeitamente nas profecias do Apocalipse. E no final, faremos uma oração poderosa para aqueles que querem estar preparados antes que seja tarde demais. O livro de Apocalipse 6 apresenta uma sucessão de acontecimentos que antecedem o desfecho da história humana, trazendo consigo uma série de juízos que marcam o princípio da grande tribulação. Esses sinais não surgem isoladamente, mas fazem parte de um desdobramento profético que encontra eco em toda a Escritura. O caos político, os conflitos armados, as crises econômicas e as catástrofes naturais são mais do que fenômenos cíclicos da humanidade. São prenúncios de um tempo determinado por Deus. Como descreve Lucas 21, os discípulos questionaram a Cristo sobre os sinais do fim, e ele os alertou a respeito das guerras, pestes e terremotos que sobreviriam antes do clímax da era presente. Cada um desses elementos forma um mosaico profético que deve ser compreendido não apenas como tragédias isoladas, mas como parte de um plano divino que conduz ao cumprimento das promessas escatológicas. Ao longo da história, os sinais profetizados em Apocalipse 6 têm encontrado paralelos em diversas épocas, mas nenhum período parece reunir tantos elementos simultaneamente como os tempos atuais. A intensificação das guerras, o surgimento de pandemias globais, o colapso financeiro de nações e a crescente inquietação social demonstram que o cenário mundial caminha para um ponto crítico. Mateus traz no capítulo 24 a advertência de que tais acontecimentos são como dores de parto, que aumentam em frequência e intensidade até que o propósito final se cumpra. Da mesma forma, os cavaleiros do Apocalipse simbolizam os poderes que regem a terra e que, sob a permissão divina, desencadeiam conflitos, escassez e morte. Esses eventos não surgem por acaso, mas cumprem um propósito maior de revelação e juízo. Como ocorreu com o Egito nos dias de Moisés, quando pragas foram enviadas como sinais da intervenção divina, assim também os eventos descritos em Apocalipse são juízos progressivos que preparam a terra para o retorno de Cristo. A profecia de Apocalipse 6 se entrelaça com os ensinamentos do Antigo Testamento, particularmente com as advertências dos profetas. Isaías descreve um tempo em que a terra se abalará e as nações tremerão diante do juízo divino, afirmando que a terra cambaleia como um bêbado. Isaías 24. Ezequiel 38 detalha uma grande guerra futura, onde nações se levantarão contra Israel,
culminando em uma batalha de proporções épicas. Esses relatos convergem com a revelação de João no Apocalipse, mostrando que os sinais do fim dos tempos não são meras metáforas, mas realidades concretas que ocorrerão de acordo com a soberania divina. Além disso, Daniel 9 menciona o tempo determinado para a purificação e restauração final, apontando para o momento em que Deus intervirá na história da humanidade. As Escrituras revelam que os acontecimentos profetizados seguem um plano meticuloso e não estão sujeitos ao acaso ou às decisões humanas isoladas. O presente século tem testemunhado o cumprimento gradual dessas profecias em um ritmo acelerado, o que torna imperativo um exame cuidadoso das Escrituras. A degradação moral da sociedade, a busca desenfreada pelo poder e a indiferença espiritual são aspectos mencionados em 2 Timóteo 3, onde Paulo descreve um tempo em que os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes e desobedientes. Essa condição espiritual da humanidade reflete o cenário profético, onde a iniquidade se multiplica e o amor de muitos esfria. Assim como nos dias de Noé, quando a corrupção atingiu um ponto irreversível antes do dilúvio, o mundo contemporâneo avança em uma direção semelhante, ignorando os sinais evidentes do plano divino. Contudo, em meio a essa realidade, a palavra de Deus permanece como um farol para aqueles que desejam compreender os tempos e se preparar espiritualmente para o que está por vir. A revelação do Apocalipse não é um convite ao desespero, mas um chamado à vigilância e à perseverança. Enquanto os eventos mundiais seguem seu curso, a Igreja é desafiada a manter-se firme na fé e a cumprir sua missão de proclamar o Evangelho. Como afirma Hebreus 10, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. O papel da Igreja nesses tempos é crucial, pois é chamada a ser luz em meio às trevas e esperança em meio ao caos. Cada geração enfrentou desafios distintos, mas a urgência do chamado divino permanece a mesma: estar preparados para a volta de Cristo. Os discípulos foram instruídos a não temer, mas a confiar que, apesar da aparente confusão, Deus continua no controle da história e cumprirá suas promessas no tempo determinado. Dessa forma, a profecia de Apocalipse 6 não deve ser vista como um relato distante e abstrato, mas como uma advertência para os tempos presentes. A convergência dos sinais exige discernimento e posicionamento espiritual, pois a humanidade se encontra em uma encruzilhada profética. Como descreve Amós 3, certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O conhecimento das profecias bíblicas permite que o crente não seja pego de surpresa, mas se fortaleça na esperança de que tudo está cooperando para o cumprimento do propósito divino. Assim como os patriarcas confiaram na promessa de um Redentor e viveram pela fé, a Igreja atual deve manter-se vigilante, compreendendo que cada evento anunciado pelas Escrituras está se desdobrando diante de seus olhos. A Bíblia não é um mero relato de fatos passados, mas um registro vivo da soberania de Deus sobre a história da humanidade. Suas profecias transcendem épocas, moldando eventos desde a antiguidade até os dias atuais. Como descreve Isaías 46, Deus declara que anuncia o fim desde o princípio e nada foge ao seu controle. Os eventos registrados em suas páginas são confirmações de que ele guia a linha do tempo de acordo com seus propósitos eternos. Dentre as 735 profecias identificadas, 596 já se cumpriram com precisão impressionante, demonstrando a fidedignidade das Escrituras. O cumprimento dessas previsões passadas reforça a esperança e a segurança de que as profecias restantes também se concretizarão.
pois Deus é fiel em suas promessas. A contagem regressiva para o cumprimento final das profecias teve início no Pentecostes, evento descrito em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes. Pedro citou a profecia de Joel ao afirmar que os últimos dias haviam começado. Desde então, a progressão dos sinais preditos tem sido ininterrupta, manifestando-se em todas as gerações. Entretanto, é inegável que os tempos atuais apresentam uma convergência sem precedentes de indícios proféticos. Mateus traz no capítulo 24 a imagem das dores de parto, indicando que, assim como as contrações se tornam mais frequentes e intensas antes do nascimento, os eventos do fim se multiplicam com maior gravidade e proximidade. A humanidade está inserida em um período de transição, onde os acontecimentos são sinais tangíveis da iminente concretização das profecias. A intensificação de guerras, crises econômicas, desastres naturais e pandemias não deve ser vista como meras coincidências, mas como indicadores proféticos. Apocalipse 6 apresenta os 4 cavaleiros, que representam conquista, guerra, fome e morte. Esses elementos não são exclusivos do futuro distante. Suas manifestações já estão presentes na história humana. Em Lucas 21, Jesus alerta que sinais no sol, na lua e nas estrelas serão acompanhados por angústia entre as nações. Assim, os eventos globais devem ser analisados sob a perspectiva profética, pois revelam que a Terra caminha inexoravelmente para o cumprimento do plano divino. Em tempos de incerteza, a esperança dos crentes não reside na estabilidade mundana, mas na promessa inabalável do retorno de Cristo. O juízo divino não ocorre de maneira abrupta, mas de forma progressiva, assim como ocorreu nos dias de Moisés com as pragas do Egito. Cada evento descrito em Apocalipse é um alerta para a humanidade, um convite ao arrependimento antes do desfecho final. No Antigo Testamento, Ezequiel 33 destaca a missão da atalaia, aquele que deve anunciar o perigo iminente. Da mesma forma, a Igreja tem a responsabilidade de interpretar os tempos e advertir sobre as consequências da rebelião contra Deus. O aviso não é um chamado ao medo, mas um incentivo à fé. Como em Gênesis 6, nos dias de Noé, Deus sempre oferece um meio de salvação antes que seu julgamento se complete. A mensagem é clara: ainda há tempo para buscar ao Senhor. A relação entre as profecias e os eventos contemporâneos exige discernimento espiritual. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, afirma que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, mas os crentes não serão pegos de surpresa, pois pertencem à luz. Isso implica uma postura de vigilância e sobriedade, pois a indiferença pode levar às trevas espirituais. A cultura moderna, dominada pelo relativismo e pelo materialismo, busca distrair e enfraquecer a consciência da iminência profética. A advertência de Jesus aos discípulos sobre não serem enganados por falsos messias e falsas seguranças ecoa com ainda mais relevância nos dias de hoje. É preciso permanecer ancorado na verdade bíblica e evitar a ilusão de que o mundo seguirá indefinidamente sem prestar contas ao Criador. A soberania de Deus sobre os eventos futuros não é uma ameaça, mas um lembrete de que a história segue um propósito. Como descreve Amós 3, o Senhor não faz nada sem primeiro revelar seus planos aos seus servos, os profetas. O conhecimento da palavra permite aos crentes não apenas compreender os tempos, mas também viver de maneira alinhada com os propósitos eternos. Enquanto o mundo oscila entre caos e tentativa de controle, a esperança dos fiéis permanece firme na promessa daquele que é o Alfa e o Ômega. Como nos dias de Daniel, quando a interpretação dos sinais exigia uma busca diligente por entendimento, assim também hoje,
É necessário que cada indivíduo aprofunde-se nas Escrituras para reconhecer a voz de Deus em meio ao tumulto das nações. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam a abertura dos primeiros selos do livro selado que está nas mãos do Cordeiro. Como descreve Apocalipse 6, eles personificam aspectos distintos do juízo divino sobre a terra: conquista, guerra, fome e morte. O cavaleiro do cavalo branco surge primeiro, trazendo consigo um arco, mas sem flechas, o que sugere uma conquista sem conflito imediato. Ele pode simbolizar tanto a expansão do Evangelho quanto a ascensão de um governante enganoso, que exerce domínio sobre as nações. Esse período inicial de aparente triunfo reflete momentos históricos em que líderes carismáticos surgiram prometendo paz e progresso, apenas para mais tarde desencadear opressão e desilusão. Como adverte Mateus 24, muitos virão em nome de Cristo, dizendo ser o Messias, e enganarão a muitos. Esse cavaleiro representa um tempo de falsas promessas que precede grandes tribulações. Logo em seguida, o cavaleiro do cavalo vermelho é liberado, e com ele vem a guerra. Seu poder está em tirar a paz da terra, levando as nações ao confronto. Como relata Lucas 21, guerras e rumores de guerras seriam sinais do fim dos tempos. Esse cavaleiro reflete a escalada dos conflitos globais, que tem sido uma constante na história humana e se intensificam à medida que o tempo avança. O século XX foi marcado pelas maiores guerras da história, e o século XXI continua a testemunhar tensões geopolíticas que ameaçam a estabilidade mundial. Ezequiel 38 prevê uma grande batalha entre nações, o que se alinha com a sequência profética de Apocalipse. A natureza humana, inclinada à violência e à dominação, confirma que esse ciclo de guerra e destruição é inevitável quando os princípios de Deus são rejeitados. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, representa a fome e a escassez. Em sua mão, ele carrega uma balança, um símbolo da crise econômica que afeta a distribuição de recursos. O texto menciona que um denário compraria apenas uma pequena medida de trigo ou cevada, evidenciando um tempo de grande dificuldade financeira. Como relata Gênesis 41, a fome também foi um instrumento de juízo nos tempos de José, quando Deus permitiu 7 anos de escassez para cumprir seus propósitos na terra do Egito. Nos dias atuais, a desigualdade na distribuição de alimentos, as quebras de safra e o colapso de economias inteiras demonstram que esse cavaleiro já cavalga entre as nações. Os desequilíbrios financeiros e a concentração de riquezas em poucos indicam que o mundo caminha para uma crise alimentar ainda mais severa, cumprindo os padrões proféticos da Escritura. Por fim, o cavaleiro do cavalo amarelo traz a morte em larga escala. Sua missão é devastadora. Ele tem poder sobre 1/4 da terra, levando vidas por meio da guerra, fome, peste e feras. Como descreve Deuteronômio 32, Deus permite o juízo por meio de calamidades naturais e conflitos, chamando a humanidade ao arrependimento. Esse cavaleiro personifica o resultado final de uma sociedade que se afasta dos preceitos divinos. Pandemias, doenças desconhecidas e a destruição em massa têm sido cada vez mais frequentes, mostrando que a Terra está sob uma constante degradação, não apenas física, mas também espiritual. Jeremias 14 relata um tempo em que a fome e a espada consumiriam a terra, e não haveria quem intercedesse. O avanço das enfermidades e o colapso dos sistemas de saúde são sinais de um mundo que clama por redenção, mas que em sua rebeldia continua a rejeitar a voz de Deus. Esses cavaleiros não agem isoladamente. Suas ações são sequenciais e interligadas. A conquista abre caminho para a guerra, que resulta em fome e, por fim, na morte em larga escala. Esse ciclo tem sido repetido ao longo da história,
mas as profecias indicam que, nos últimos dias, essa progressão ocorrerá em uma intensidade sem precedentes. Como destaca Isaías 24, a terra está contaminada por causa de seus habitantes, que quebraram as leis e rejeitaram a aliança eterna. O pecado da humanidade gera consequências que se acumulam ao longo das eras, culminando no juízo definitivo. Assim como Deus julgou Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, também a civilização atual se encontra à beira de um juízo inescapável. O Apocalipse não é apenas uma previsão de eventos futuros, mas um chamado urgente para que as pessoas despertem espiritualmente e compreendam os tempos em que vivem. A manifestação dos 4 cavaleiros evidencia que Deus permite esses eventos para conduzir a humanidade ao arrependimento e ao reconhecimento de sua soberania. No entanto, a história mostra que muitos, em vez de se voltarem para Deus, endurecem ainda mais seus corações. Como alerta 2 Tessalonicenses 2, Deus permite que aqueles que rejeitam a verdade sejam entregues a um poder enganoso, para que creiam na mentira. Esse engano será um dos maiores perigos do tempo do fim, pois levará muitos a confiar em líderes, sistemas e filosofias que prometem segurança, mas que no final os conduzirão à destruição. Os cavaleiros são agentes do juízo divino, mas também representam o cumprimento de um plano soberano que avança rumo à consumação de todas as coisas. Os eventos descritos no Apocalipse não são meras alegorias, mas sinais concretos de que a história está sendo guiada para um desfecho inescapável. O juízo divino se desenrola de maneira progressiva, revelando a severidade do plano de Deus para corrigir a rebelião da humanidade. Cada um dos 7 selos marcados no livro selado representa um estágio desse juízo, iniciando com a ilusão da conquista e culminando em uma devastação global sem precedentes. O primeiro selo apresenta um cavaleiro branco, portando um arco sem flechas, um símbolo de domínio que se estabelece sem violência direta. Esse período de aparente controle reflete a ascensão de poderes que enganam as nações com promessas de segurança e progresso, mas que, no final, conduzem ao caos. Como descreve Daniel 8, haverá um tempo em que um líder se levantará trazendo paz aparente, mas sua verdadeira intenção será a exaltação de si mesmo e a destruição da verdade. A falsa paz rapidamente dá lugar ao segundo selo, onde o cavaleiro vermelho surge retirando a paz da terra. Guerras e derramamento de sangue são o reflexo de uma humanidade que rejeitou a autoridade de Deus, confiando em sua própria força. Mateus traz, no capítulo 24, a profecia de Cristo sobre nações que se levantariam umas contra as outras, prenunciando tempos de instabilidade e destruição. O aumento dos conflitos bélicos, a escalada da violência entre povos e a corrida armamentista são marcas claras desse tempo. Assim como os reinos antigos sucumbiram à guerra como consequência de sua idolatria e arrogância, o mundo moderno não está imune ao mesmo destino. A soberania divina permite que tais eventos ocorram para expor a fragilidade das estruturas humanas, chamando os povos ao arrependimento antes que a destruição seja irreversível. O terceiro selo revela o cavaleiro preto, trazendo consigo a fome e a escassez. A balança em sua mão simboliza a disparidade econômica e o controle severo sobre os recursos essenciais à vida. Como registrado em Gênesis 41, nos dias de José, Deus permitiu um tempo de fartura seguido por anos de extrema escassez, demonstrando que as crises econômicas podem ser instrumentos divinos para realinhar as nações à sua vontade. Nos tempos modernos, o aumento da inflação, a desigualdade crescente e a fragilidade dos sistemas financeiros são indícios de que esse cavaleiro já cavalga entre nós. Enquanto alguns acumulam riquezas, muitos enfrentam dificuldades severas para obter o necessário para sobreviver.
Esse selo denuncia a corrupção e a ganância humanas, que resultam no sofrimento generalizado, alertando que a autossuficiência econômica, sem temor a Deus, levará à ruína. O quarto selo libera o Cavaleiro Amarelo, cuja missão é trazer morte em larga escala por meio de guerras, doenças e fome. Sua presença demonstra o ápice da fragilidade da humanidade quando se distancia dos princípios divinos. Como retrata Ezequiel 14, Deus permite que a fome, a peste e a espada purifiquem as nações quando estas se recusam a se voltar para Ele. Epidemias globais, o colapso dos sistemas de saúde e a crescente mortalidade são sinais de que esse selo está se manifestando. Desde os tempos bíblicos, a morte em massa tem sido um instrumento de juízo, como ocorreu no Egito com a 10ª praga. A diferença está na escala atual, que se alinha com os eventos preditos para os últimos tempos. Esse cavaleiro é um lembrete de que a vida humana é frágil e efêmera, e que somente em Deus há esperança verdadeira diante da calamidade iminente. O quinto selo transporta a narrativa do juízo para o clamor dos mártires que foram mortos por sua fé. Sob o altar, suas almas intercedem por justiça, aguardando a consumação do julgamento divino. Como descrito em Apocalipse 6, eles recebem vestes brancas e são instruídos a esperar, pois outros ainda se juntariam a eles. Esse selo evidencia a perseguição contra os justos e a hostilidade do mundo à verdade de Deus. Em João 16, Cristo advertiu que seus seguidores enfrentariam aflições, mas deveriam ter coragem, pois ele venceu o mundo. Nos tempos atuais, a intolerância contra os valores cristãos cresce e muitos enfrentam rejeição e violência por sua fé. Essa realidade é um lembrete de que o verdadeiro discipulado exige perseverança e que a justiça final pertence ao Senhor, que retribuirá cada obra conforme o tempo determinado. O sexto selo desencadeia perturbações cósmicas e um grande terremoto, abalando os alicerces da criação. O sol se escurece, a lua se torna vermelha como sangue e as estrelas caem do céu. Essa descrição remete às palavras de Joel 2, onde Deus anuncia sinais nos céus antes do grande e terrível dia do Senhor. Os eventos descritos apontam para uma mudança radical na ordem natural, demonstrando que a soberania de Deus se estende sobre toda a criação. Esses sinais revelam a proximidade da intervenção divina na história humana e a reação das nações será de pavor, pois reconhecerão que o juízo do Cordeiro chegou. No entanto, esse selo não marca o fim, mas prepara o caminho para as trombetas, que trarão juízos ainda mais severos sobre aqueles que rejeitam a verdade. O Apocalipse não é apenas uma revelação sobre o juízo divino, mas um alerta para que a humanidade esteja espiritualmente preparada. Desde os tempos antigos, Deus enviou profetas para advertir sobre a necessidade do arrependimento, como fez com Jonas ao chamar Nínive à conversão. No Novo Testamento, João Batista pregou no deserto, conclamando o povo a mudar de vida antes da chegada do Messias. Como descreve Lucas 13, Jesus alertou que, sem arrependimento, todos pereceriam. Esse chamado ressoa ainda mais nos tempos atuais, quando a iniquidade se multiplica e a fé de muitos esfria. Assim como nos dias de Noé, quando a corrupção e a violência dominavam a terra antes do dilúvio, a sociedade moderna também se afasta dos princípios divinos, ignorando os sinais evidentes da intervenção de Deus na história. Os sinais que antecedem a volta de Cristo foram amplamente mencionados por Ele mesmo e continuam se cumprindo diante dos nossos olhos. Mateus traz, no capítulo 24, um relato detalhado sobre guerras, pestes e fomes que marcariam o tempo do fim. Em tempos de instabilidade política, desastres naturais e crises morais, o cenário descrito por Jesus se torna cada vez mais evidente.
Os discípulos foram instruídos a não se deixarem enganar por falsos messias que surgiriam, buscando desviar os fiéis da verdade. O crescimento do engano espiritual na atualidade reflete essa advertência. O relativismo e a busca por doutrinas que agradam os ouvidos, mas que distorcem a verdade do Evangelho, mostram que muitos estão sendo levados por ventos de falsas promessas. No entanto, aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus não serão confundidos. A vigilância espiritual é uma postura essencial para os que aguardam a manifestação do Senhor. Como exemplifica a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, aqueles que mantêm suas lâmpadas acesas são os que estão preparados para encontrar o noivo. A espera exige perseverança e compromisso, pois o tempo exato da volta de Cristo é desconhecido. A advertência de Paulo em 1 Tessalonicenses 5 ressalta que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, pegando de surpresa os que vivem sem discernimento espiritual. Para evitar ser encontrado despreparado, é necessário cultivar uma vida de oração, estudo das Escrituras e santidade. O mundo oferece distrações e tentações que afastam os crentes do propósito divino, mas aqueles que vigiam e guardam seus corações permanecem inabaláveis diante das adversidades. O arrependimento genuíno não consiste apenas em palavras, mas em transformação de vida. Em Isaías 1, Deus rejeita sacrifícios vazios e clama por justiça e retidão. O chamado para se desviar do pecado e buscar uma vida santa ecoa em toda a Escritura, pois Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se volte para ele e viva. Esse princípio se aplica hoje mais do que nunca, quando muitos vivem em uma ilusão de segurança, confiando em riquezas e prazeres temporários. A advertência de Apocalipse 3 à igreja de Laodiceia revela que a mornidão espiritual é uma das maiores ameaças à vida cristã. Muitos professam fé, mas vivem de forma indiferente, sem compromisso real com o Evangelho. A palavra de Deus adverte que ele disciplina aqueles a quem ama, chamando-os ao arrependimento antes que seja tarde demais. A vigilância também se traduz em um compromisso ativo com o reino de Deus. A parábola dos talentos em Mateus 25 ensina que aqueles que recebem algo de Deus devem multiplicá-lo e servir ao próximo. A espera pelo retorno de Cristo não é passiva, mas exige fidelidade e obediência. Como Tiago instrui em sua carta, a fé sem obras é morta. Não basta apenas reconhecer os sinais dos tempos, é necessário agir conforme a vontade de Deus, demonstrando amor, misericórdia e justiça. O crescimento do individualismo e da indiferença ao sofrimento alheio evidencia o afastamento do princípio de que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. A Igreja, como corpo de Cristo, deve ser um farol de esperança em meio ao caos, refletindo a luz de Deus ao mundo. A palavra de Deus garante que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O chamado ao arrependimento e à vigilância não é um convite ao medo, mas à esperança e preparação. Como descreve Amós 3, Deus não faz nada sem antes revelar seus planos aos seus servos, os profetas. Ele continua falando através das Escrituras, chamando os fiéis a se posicionarem. O mundo caminha para um desfecho profetizado há séculos e cada acontecimento confirma a veracidade da revelação divina. Como nos dias de Elias, quando um remanescente permaneceu fiel em meio à apostasia, hoje também há aqueles que não se dobram diante das pressões do sistema. Esses são os que reconhecerão a voz do Senhor quando Ele chamar, pois suas lâmpadas estarão acesas, prontas para o grande dia. Chegamos ao final desta jornada, e se você ficou até aqui, saiba que isso não foi por acaso. Deus está te chamando para um tempo de despertar, arrependimento e preparação. Os sinais estão diante dos nossos olhos,
mas aqueles que permanecem firmes na fé não têm nada a temer. Quero te agradecer por ter estado conosco até agora. Se este conteúdo falou ao seu coração, te fez refletir e abriu seus olhos para as verdades bíblicas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com mais pessoas. Precisamos espalhar essa mensagem enquanto ainda há tempo. Agora vamos fazer uma oração poderosa. Se puder, feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos porque a Tua palavra nos guia em meio às incertezas. Sabemos que vivemos tempos difíceis, mas cremos que Tu és a nossa fortaleza. Guarda nossos corações contra o medo, fortalece nossa fé e nos dá discernimento para reconhecer os Teus sinais. Que possamos permanecer firmes, confiando que, mesmo em meio ao caos, Tu tens um plano para os que Te buscam. Perdoa nossos pecados, renova nossas forças e nos prepara para os dias que virão. Cobre-nos com a Tua proteção, Senhor, e faz de nós luz em meio às trevas. Colocamos nossa vida, nossas famílias e nosso futuro em Tuas mãos. Sabemos que o Teu reino está próximo e queremos estar prontos para a Tua vinda. Em nome de Jesus, amém. Mantenha sua fé viva, pois dias melhores virão para aqueles que confiam no Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.